Você sofreu algum acidente, se recuperou, mas ficou com alguma sequela? Uma dorzinha que não passa, um movimento que não volta a ser o mesmo, uma limitação que está lá todo dia. O que muita gente não sabe é que o INSS ele tem um benefício que é pago para essas pessoas que sofreram esse acidente e que ficaram com alguma sequela. Um benefício permanente que você pode receber todos os meses e continuar trabalhando. O benefício ele chama auxílio acidente. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é, quem tem direito, os erros mais comuns e como pedir esse benefício. Meu nome é Maria Laura, eu sou advogada especialista em benefícios do INSS. Se você conhece alguém que passou por algum acidente e trabalha com algum tipo de sequela, já compartilha esse vídeo com ela porque pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Primeiro, então, vamos entender o que é o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS à pessoa que sofreu algum tipo de acidente, ficou com alguma sequela que reduz essa capacidade da pessoa para o trabalho. E aqui a gente tem um detalhe que é muito importante. A pessoa não precisa estar incapaz para o trabalho. Aqui a gente não discute se ela tem capacidade para trabalhar ou não. O que a gente discute é uma sequela que é permanente e que reduziu a capacidade dela para trabalhar. Então ela consegue trabalhar, só que com limitação. Outra coisa que surpreende muita gente é que você pode continuar trabalhando. O auxílio acidente ele é como uma indenização que é paga junto com o seu salário. Agora vem a parte que muita gente erra. Nem todo mundo tem direito ao auxílio acidente. Existem 3 requisitos e eu vou te explicar cada um deles. O primeiro requisito é ser segurado do INSS na categoria correta. Isso porque o auxílio acidente ele é devido para empregado com carteira assinada, seja ele urbano ou rural, o trabalhador avulso e também o segurado especial, o pescador, o trabalhador rural de economia familiar, né? Boia fria. Então, essas pessoas têm direito ao auxílio acidente. Quem que não tem direito? O autônomo, o contribuinte individual, o segurado facultativo, que é aquele que não exerce atividade remunerada, e também o trabalhador doméstico. Essas pessoas não têm direito ao auxílio acidente. O segundo ponto é que o acidente ele não precisa ser acidente de trabalho. A lei ela fala em acidente de qualquer natureza. Então pode ser um acidente doméstico, o acidente de trabalho, acidente de trânsito, doença ocupacional, né, que é considerado também acidente de trabalho. Então, qualquer tipo de acidente, ele pode dar o direito ao auxílio acidente. Então, se você estava jogando bola, quebrou uma perna, ficou com algum tipo de limitação, pode ter direito. Você estava trocando uma lâmpada em casa, caiu da escada, ficou com alguma sequela, pode ter direito. Então, qualquer tipo de acidente. O terceiro requisito, ele é o mais técnico e que o INSS analisa de forma bem aprofundada, que é a sequela precisa ser permanente, então ela não pode ser temporária, você não pode conseguir se recuperar dela e precisa reduzir a sua capacidade para o trabalho. Aqui a gente tem entendimento do STJ de que pode ser uma redução leve, não precisa ser grave, de você não conseguir fazer mais nada. Ela pode ser uma leve redução, já dá o direito ao auxílio acidente. E esse é o ponto central da perícia médica do INSS. E eu vou falar mais à frente, porque a gente teve alteração agora em março de 2026 na avaliação pelo INSS. O último ponto para a gente fechar esse bloco é a questão da carência. O auxílio acidente ele não exige carência, que é o número mínimo de contribuições que você precisa ter para ter o direito a algum benefício. Então, no auxílio acidente não tem, basta você ser segurado na categoria correta que foi falado para você conseguir o benefício. O valor do auxílio acidente, ele é de 50% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? É a média de todas as suas contribuições para o INSS. Então, faz todo esse apanhado, pega todas as suas contribuições. Depois que a gente encontra a média, você vai receber de auxílio acidente 50% desse valor.
Aqui eu destaco que o auxílio acidente ele é devido do dia posterior ao fim do auxílio doença acidentário, se você recebeu algum auxílio doença acidentário. Então, por exemplo, o auxílio doença terminou dia 1º de abril, você começa a receber o auxílio acidente a partir do dia 2 de abril. Então, quando a gente tem um auxílio doença que precedeu esse auxílio acidente, o valor do auxílio acidente vai ser 50% do salário de benefício que foi utilizado aí para conceder o auxílio doença, certo? Aqui no card aqui do lado, você consegue verificar alguns exemplos. Então, se o seu salário de benefício é de R$ 1.400, você vai receber R$ 700 todo mês até a data da sua aposentadoria ou, infelizmente, caso você venha a falecer, o benefício também é cessado. Um ponto que merece muita atenção é que o cálculo do valor do salário de benefício, ele tem um impacto enorme na sua vida financeira, porque ele vai impactar o valor do auxílio acidente que você vai receber aí durante um longo período. Por isso, vale muito a pena verificar se o INSS fez esse cálculo de forma correta. E o auxílio de um advogado especialista em benefícios do INSS pode te ajudar nesse momento. Agora, vamos para o passo a passo de como fazer esse pedido e a alteração que a gente teve agora em março de 2026. O pedido ele é feito pelo meu INSS, no site do meu INSS, ou pela Central 135, que é feito pelo telefone. Você apresenta todas as suas documentações, então documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço e toda a documentação médica que comprove o acidente, a sequela desse acidente e as limitações da sua vida no seu trabalho. E aqui é que a gente tem a alteração agora em março de 2026. Antes, a gente já apresentava essa documentação, o INSS mandava para a perícia médica. Agora não é assim que funciona mais. Vai ter uma análise documental prévia. Então, um servidor do INSS vai olhar essa documentação que você tem e vai ver se você teria ali possibilidade de conseguir esse benefício. E aí tem duas opções: ou ele manda para a perícia médica presencial, ou ele já pode indeferir o benefício ali mesmo, antes mesmo de passar pelo médico. Então aqui um alerta muito importante. A documentação médica é a parte mais importante ali do seu benefício e que vai influenciar diretamente o resultado favorável para você. Então, um laudo incompleto, sem as informações que a gente precisa, aumenta muito o risco de negativa desse benefício. Se possível, peça para o seu médico fazer um laudo específico para o INSS, demonstrando o acidente, o diagnóstico, como que ele impacta ali na sua vida laborativa, todas as limitações, para a gente comprovar esse nexo causal entre o acidente, a sequela e sua redução da capacidade para o trabalho. A perícia médica é um momento mais decisivo ali do processo. E eu sei que para muita gente ela gera uma ansiedade, um desconforto, e por isso eu quero te tranquilizar, eu quero te orientar. O médico perito do INSS, ele vai avaliar se a sua sequela ela é permanente e se ela reduz a sua capacidade para o trabalho. O que você faz antes e durante a perícia, até mesmo depois, faz diferença. Então, como que você se prepara? Leva toda a sua documentação médica organizadas por data. Descreva claramente para o perito aquilo que você sente. Quais são as dificuldades que você enfrenta para trabalhar? Quais são as suas limitações? Não minimize aqui o que você sente. Informe sobre todas as sequelas, por mais que seja menor, que você não dê tanta importância assim. Preste muita atenção em como que você chega na agência do INSS, como que você se comporta ali enquanto espera e como que você sai dessa agência. A todo momento você já está sendo avaliado pelo perito. Existe um erro comum aqui na perícia do INSS e que traz consequências muito ruins para você. Ou a pessoa ela minimiza o que está sentindo, seja por timidez ou por pensar às vezes que o perito acha que ela está exagerando, ou ela exagera demais, né? Aparece ali como um teatro. E aí, nesse caso, o perito ele já nem vai prestar muita atenção.
Então a gente precisa ser o quê? Claro, verdadeiro e transparente, né, com o perito. A gente não pode minimizar aquilo que você sente, mas a gente também não pode exagerar, porque senão o perito ele consegue perceber isso. Então a gente tem que falar com clareza e com honestidade. E se mesmo assim o pedido for negado, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente recorre ali para a junta de recursos dentro do próprio INSS, ou a gente faz uma ação judicial. Na prática, muitos benefícios que são negados pelo INSS, a gente consegue reverter no judiciário. Então, uma negativa não quer dizer que você não tem o direito. Quer dizer que o INSS pode ter cometido algum erro ali na análise. E aí a gente consegue reverter no judiciário, mas você precisa de uma assistência especializada em benefícios do INSS. Eu quero falar agora sobre os erros mais comuns que fazem com que você perca esse direito ao auxílio acidente e traz consequência financeira para você também. O primeiro erro é não comunicar um acidente de trabalho para o seu empregador. Sem a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é feita pela empresa, pelo seu patrão, fica mais difícil da gente comprovar quando é caso de acidente de trabalho. Outro erro é a documentação médica incompleta. Como eu disse, a documentação médica é o que vai influenciar mais o resultado do seu benefício. Então, a gente precisa de laudos completos, que descrevem o impacto funcional daquela sequela, daquele acidente que você teve. O terceiro erro é minimizar, então, aquilo que você sente na frente do perito. Não falar com clareza sobre as suas limitações. Não acompanhar o processo pelo meu INSS e com isso perder prazo de exigência. O INSS pode pedir apresentação de documento, pedir para agendar a perícia médica. Então, qualquer tipo de pedido que o INSS faça e você não acompanha, você perde o prazo e aí o benefício é negado e a gente não consegue reverter. Outro erro é desistir depois do primeiro indeferimento. Muitas vezes a gente consegue reverter essa decisão no judiciário, porque não quer dizer que você não tem o direito, só quer dizer que naquele momento ele foi negado, mas que é possível a gente reverter. E por último, é não verificar o CNIS, não verificar o seu histórico de contribuição, valor, data de entrada e saída desses vínculos. Tudo isso vai impactar tanto na concessão do benefício, quanto no valor correto também. Tem um ponto que muita gente não sabe e que pode fazer uma diferença financeira enorme. O auxílio acidente, ele termina quando você se aposenta. Então, ele não é acumulável com nenhum tipo de aposentadoria. Então, se você escolher o momento certo de se aposentar, pode trazer diferença financeira para você. Em alguns casos, adiar essa aposentadoria é mais estratégico, porque você vai continuar recebendo o auxílio acidente e pode melhorar o valor da sua aposentadoria. Em outros casos, adiantar essa aposentadoria também é mais estratégico. Não existe uma resposta única. Tudo vai depender das suas contribuições, do valor do auxílio acidente, de quando você vai se aposentar, da sua idade. Todos esses fatores precisam ser analisados para que seja tomada a melhor decisão. É exatamente aqui que o planejamento previdenciário ele entra para te ajudar, para te mostrar todos esses cenários e fazer com que você escolha. Então, aqui no escritório, a gente faz o planejamento, faz o mapa da sua aposentadoria de forma estratégica, pensando no seu caso, analisando caso a caso. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, é porque essa informação ela é importante para você ou para alguém que você ama. E eu quero que você saia daqui com uma certeza. Se você sofreu algum tipo de acidente, ficou com alguma sequela, tem uma dificuldade ali para trabalhar com o que você trabalhava, você pode ter o direito ao benefício. Não presuma que você não tem ou que já passou muito tempo. Não tente resolver isso sozinho se você tiver dúvidas, porque um pequeno detalhe pode fazer diferença na concessão ou indeferimento do seu pedido. Se você quiser que a gente analise o seu caso, a gente tem uma equipe de especialistas em benefícios do INSS. O link está aqui na descrição para falar com a gente. Vai ser um prazer te atender, conhecer a sua história e poder te ajudar nesse momento. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu compartilho vídeo aqui
sobre a atualização e sobre os seus direitos no INSS, sem juridiquês, sem complicação, de forma clara para que você entenda e tome a melhor decisão para você. Eu sou a Maria Laura, advogada especialista em benefícios do INSS, e até o próximo vídeo.